de seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, fiz o meu relatório baseado em todas as audiências públicas que aqui tivemos, nos debates que promovemos, nas conversas com os colegas parlamentares, mas tivemos alguns alertas, digamos assim, para que não fizéssemos um relatório onde quiséssemos tudo e poderíamos não alcançar nada. Eu acabei por colocar nesse relatório todas aquelas reivindicações que as pessoas nos fizeram e tudo aquilo que a gente achava que deveria ser colocado para corrigir a injustiça que ocorre hoje contra os aposentados por invalidez. Mas numa reunião com a autora da proposta de emenda à Constituição, com o presidente, com as assessorias, eu solicito uma semana a mais para reformular alguns pontos do meu relatório, porque, como disse, fui no afã aqui de contemplar todas as questões dentro do relatório. Senhor relator, deixa uma colocação. Eu acho que Vossa Excelência devia apresentar o seu relatório, lógico, sujeito a modificações. A gente pediria a vista coletiva, dando esse tempo para Vossa Excelência, para depois, na semana que vem, o novo relatório, aí pede vista, mas mais um tempo ainda. Nós temos um prazo muito curto, daqui a pouco começa a Copa, não tem mais nada. Só apresenta o relatório como está, nós pedimos vista coletiva, e na próxima reunião só apresenta a sugestão, e nós também poderemos apresentar a sugestão da Vossa Excelência. É o que eu iria sugerir, se o presidente concordar. Acho procedente a colocação do deputado. Desta forma, uma das preocupações que nós temos é uma questão cronológica e o tempo neste ano muito especial. Proposta de emenda à Constituição número 170-A de 2012, de autoria do deputado André Zito e outros, que da nova redação inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, foi apresentada em 10 de maio de 2012 e está estruturada da seguinte forma. A, no artigo 1º, altera-se o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição para tornar a aposentadoria por invalidez de servidores públicos integral em qualquer hipótese, em substituição ao formato atual, que somente permite a concessão do benefício, nesses termos, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. D. No artigo 2º, afasta-se, com referência ao servidor alcançado pela PEC 170-12, que tem ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2013, que se aposentou, que venha a se aposentar. A aplicação dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o cálculo dos proventos da aposentadoria, bem como do parágrafo 8º do mesmo artigo, que assegura o reajuste dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. C. No artigo 3º determina-se que os entes federados promovam a revisão das aposentadorias que concederam a seus servidores até a data do início da vigência desse novo dispositivo constitucional, com base na redação constitucional anterior do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Submetida à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a PEC 170-12 teve parecer pela sua admissibilidade, proferido pelo relator, deputado Dair Cunha, aprovada em reunião daquele colegiado realizada em 13 de agosto de 2013. Em cumprimento do disposto do artigo 202, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa baixou o ato em 3 de dezembro de 2013, constituindo esta comissão especial, destinada a proferir parecer a PEC 170-12. A comissão especial, após a aprovação do seu plano de trabalho, fez realizar 3 audiências públicas a seguir referidas para debater o mérito da proposição. Podia pular essa relação de audiências, né? Pois não. Estão nominados aqui, todos têm em mãos, as pessoas que foram ouvidas nas audiências públicas em favor da aprovação da PEC 170-12. O prazo regimental para apresentação de emendas perante essa comissão especial foi cumprido sem que se registrassem iniciativas da espécie. Compete a esse colegiado, na presente oportunidade, manifestar-se sobre o mérito da proposta de emenda à Constituição número 70 de 2012. Voto do relator. A Constituição de 1988 manteve inalterado o tratamento discriminatório que caracteriza a aposentadoria por invalidez no serviço público, já vigente no texto constitucional anterior.
De fato, o texto vigente do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, ao atribuir proventos integrais apenas quando a invalidez seja decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, reproduz de forma quase literal o que já dispunha o artigo 101, inciso 1, a linha B da carta precedente. Assim é que, quando a invalidez resulta de outras causas, os proventos de aposentadoria são calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição já cumprido pelo servidor. Em consequência, um servidor cuja invalidez decorra, por exemplo, de acidente doméstico, sofrerá redução em sua renda, prejuízo esse tão maior quanto mais jovem for ao se acidentar. Nessas circunstâncias, a aposentadoria por invalidez destinada a assegurar o sustento dos servidores que deixam de poder provê-lo por seus próprios meios, resulta ineficaz para a finalidade a que se destina. Esse quadro agravou-se mais ainda após a promulgação da Emenda Constitucional número 41 de 2013. Ao invés de considerar a última remuneração percebida pelo servidor como parâmetro para a fixação dos proventos, como ocorria até então, a referida emenda determinou a adoção de cálculo com base na média das contribuições vertidas pelo servidor a seu respectivo regime de previdência. Nessa situação, as remunerações de menor valor percebidas no início da carreira tendem a afetar negativamente a média, provocando redução mais acentuada no valor dos proventos. Adicionalmente, a Emenda Constitucional número 41 de 2013 extinguiu a denominada paridade entre os proventos da aposentadoria e a remuneração dos servidores ativos. Com isso, os reajustes dos proventos deixaram de ocorrer à mesma data e de observar os mesmos índices dos reajustes concedidos aos servidores em atividade, impondo perdas consideráveis aos aposentados. O somatório de efeitos dessas medidas trouxe tamanho prejuízo às aposentadorias por invalidez no setor público que os servidores passaram a evitar a qualquer custo serem considerados inaptos para o serviço. Recorrem, para tanto, a qualquer expediente que lhes permita ocultar a gravidade de moléstias que os tenham acometido. A significativa redução do número de aposentadorias por invalidez concedidas a cada ano na órbita do Serviço Público Federal é prova eloquente disso. De fato, conforme os dados do Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais, edição de janeiro de 2014, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o quantitativo de aposentadorias por invalidez decresceu significativamente, conforme se constata na tabela abaixo, que compara, para esse efeito, as concessões dos 5 últimos anos, como as dos 5 anos anteriores à promulgação da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Aqui mostram, então, este quadro que está nas mãos dos senhores, que antes da Emenda Constitucional 41, o número era muito maior. Era, em média, 2.429. Depois, 41, as aposentadorias caíram em média para 791. Uma primeira iniciativa para reverter essa situação resultou na Emenda Constitucional número 70 de 2012, cujo alcance revelou-se, porém, limitado, tanto no que concerne aos efeitos produzidos, como também quanto ao universo de servidores contemplados. Seu texto, ao editar o artigo 6º-A, a Emenda Constitucional número 41 de 2003, no qual se inclui menção à respectiva data de publicação como definidora de direitos dos que até então tenham ingressado do serviço público, exclui os que tenham sido admitidos após 31 de dezembro de 2003. Quanto aos efeitos produzidos, constata-se ter permanecido intocado o critério de proporcionalidade dos proventos quando a invalidez não decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A proposição que ora se examina, tendo por primeira signatária a ilustre deputada Andréa Zito, da nova redação, inciso 1º do artigo 1º do artigo 40 da Constituição, suprimindo, aliás, do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, suprimindo a distinção hoje vigente quanto à causa da invalidez. Trata-se de providência da mais elevada justiça. A perda da capacidade laboral a ser devidamente aferida na inspeção médica afeta o sustento familiar do servidor da mesma forma, independente de qual tenha sido a sua origem. Acata-se, por conseguinte, a supressão das restrições determinadas pela redação vigente do dispositivo. A abrangência dessa alteração não se reflete, contudo, no artigo 2º da proposta,
que intenta beneficiar apenas os servidores que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, afastando apenas para esses a aplicação de dispositivos constitucionais que determinam o cálculo de proventos a partir da média das contribuições vertidas ao respectivo regime previdenciário. O mesmo artigo cuida ainda de desvincular esses mesmos servidores do critério de reajuste de proventos a que alude o parágrafo 8º do artigo 40 da Carta. Entendo que esse marco temporal referente à publicação da emenda constitucional número 41 de 2003 deve ser também suprimido por desigualar servidores que experimentam idênticas circunstâncias adversas. Há ainda outra imperfeição a ser sanada na redação dada ao artigo 2º da PEC 170/12. Ao afastar tanto o critério de cálculo, parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição, dos benefícios previdenciários para os servidores aposentados por invalidez, cujo ingresso tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2003, quanto às normas atinentes à respectiva atualização, parágrafo 8º do mesmo dispositivo, o artigo remete a ambos os parâmetros a uma lacuna normativa, porque não é oferecido nenhum critério em substituição aos que são expressamente afastados. Nessas circunstâncias, os servidores a que se refere o artigo que venham a ser aposentados por invalidez ou que já tenham se aposentado nessa condição, receberiam benefícios integrais sem que se tenha definição de sua forma de cálculo ou do critério de reajuste a ser adotado. Reputa-se indispensável, pois, dar nova redação ao artigo 2º, de modo a excluir a discriminação constante do texto original em relação aos servidores que tenham ingressado no serviço público após 31 de dezembro de 2003, bem como para definir com clareza o critério a ser observado para o cálculo dos proventos integrais a seus reajustes e os seus reajustes futuros. O artigo 3º, por seu turno, também merece reparo de natureza redacional. Com fito de promover essas alterações, opto por consolidá-las no substitutivo que ora submeto à apreciação de meus pares, cuja emenda também figura com nova redação, refletindo as modificações nele contidas. Antes exposto, submeto a esse colegiado meu voto pela aprovação no mérito da proposta de emenda à Constituição número 170 de 2012, nos termos do substitutivo em anexo. Presidente, eu peço vistas desse relatório. Pessoal pede vista também, vistas conjunto. Eu só quero antecipar porque eu fiz o pedido de forma precipitada, que está para ser iniciado a ordem do dia plenário, e aí nós perdemos essa oportunidade. Informo que foi apresentado o pedido de vistas pelos deputados Arnaldo Farias de Sá, Rogério, o pessoal Ivan Valente e Rubens Bueno. Assim, concedo vista do relatório por 2 sessões, conforme o inciso 12 do artigo 57 do Regimento Interno. Convoco reunião da comissão para o dia 7 de maio, a fim de iniciarmos a discussão e a votação do parecer. Está encerrada a 7 de maio. 7 de maio é a segunda semana. Pode ser possível. Mas eu logo isso aí, semana que vem. Dia 29, quarta-feira. 29. Terça-feira, Desculpe, perdão. Para o dia terça-feira, então, ok, corrigindo. Qual terça? Convoco reunião da comissão para o dia 29 de abril, a fim de iniciarmos a discussão de votação do parecer. Lembrando que nós temos o prazo de 2 sessões, conforme o inciso 12 do artigo 57. Vamos preservar isso. Iniciando, está encerrada a presente reunião. Pedro, leva isso para mim.